E aí, sétimo ano, como é que vocês estão? Conseguiram fazer as atividades da aula passada? Nessa aula a gente vai dar continuidade às máquinas simples, mas a gente vai falar de uma um pouquinho diferente hoje. A gente vai falar do plano inclinado, tá? Mas vamos relembrar aqui de volta, para vocês não esquecerem, porque isso é importante, qual que é o objetivo das máquinas, né? Por que elas foram criadas? De volta, gente, para tornar o trabalho mais fácil, mais rápido, mais eficiente, diminuir o esforço daquele trabalho. Hoje a gente vai falar desse tipo de máquina aqui, que a gente chama de plano inclinado. Vocês vão ver que ela é uma máquina bem simples, né, como o nome já diz, e que a gente, se pensar, a gente encontra plano inclinado na natureza, sem a necessidade do homem ir lá fazer o plano inclinado, tá? A gente vai dar alguns exemplos nessa aula também. Então aqui, mostrando, né, uma rampa de skate, um plano inclinado bem básico, que vocês estão vendo aqui. Para que ele é usado? Então, se a gente pensa num plano inclinado, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é uma rampa. Para que serve a rampa, gente? Basicamente, para elevar um objeto de um local mais baixo para o mais alto, ou pode ser o contrário também, né? Levar o objeto de um local mais alto para um mais baixo. Então, para transporte de objetos, vamos dizer assim. Então, leva um objeto do local mais alto para o mais baixo ou do mais baixo para o mais alto. Uma pergunta aqui para vocês, gente. Qual das trajetórias abaixo torna mais fácil carregar o bloco? Então, aqui tem a primeira trajetória, a segunda trajetória. Então, olhando para ela aqui, o que vocês me dizem? Qual que é mais fácil? Como que é mais fácil transportar esse bloco? Vamos pensar junto, então. Tá, aqui o bloco, faz de conta que ele é uma caixa pesada, vamos dizer assim. É mais fácil eu pegar do chão, levantar e levar até um outro local? Ou é mais fácil simplesmente eu empurrar de um local mais baixo para um mais alto? É mais fácil essa trajetória aqui, vocês concordam? Né? Você coloca um esforço, tem um esforço também, mas o esforço é menor do que você fazer isso aqui, ó, levantar, segurar, puxar o negócio pesado e colocar. Então, os planos inclinados, eles foram criados, né? A gente utiliza eles para isso, para facilitar esse trabalho. Então, aqui está dizendo, ó, que diminui o esforço, mas aumenta a distância para você transportar um objeto de um local para o outro. Vejam esse exemplo aqui, ó, né? O carregador está levando as coisas ali para o caminhão. Essa caixa aqui. Se ele for levantar a caixa e colocar aqui dentro, a distância é menor, porque ele só levanta e coloca. Porém, o esforço dele é maior, porque a caixa está pesada. Porém, se ele faz um plano inclinado, uma rampa, ó, a distância fica maior, mas o trabalho dele fica mais fácil, né? O esforço é menor. Concordam comigo? Então, isso é importante, ó. Diminui o esforço, o uso do plano inclinado, mas aumenta a distância, ok? Continuando aqui, gente. Quanto menor a inclinação, maior vai ser o comprimento e menor vai ser o esforço. Olhem comigo esses dois exemplos aqui. Então, nessa primeira rampa, concordam comigo que ela é mais comprida? Que ela tem um comprimento maior? Mas se vocês olharem, não parece mais fácil subir essa rampa do que essa rampa aqui, que é mais inclinada? Então, quanto maior a inclinação da rampa, maior tem que ser o esforço, gente. Né? Pensa aqui, ó, até coloquei ele segurando numa cordinha, porque está difícil de subir. Então, quanto mais inclinado é a rampa, mais difícil é, tá? Quanto menos inclinado, mais fácil, né? O esforço é menor, porém, você tem que andar uma distância maior. Vejam aqui em vermelho, ó, o tamanho da distância que o bonequinho percorreu e a distância que ele percorreu aqui. E se vocês olharem, ó, a altura percorrida, né, o local onde ele chegou, a altura é a mesma. Só que em uma, ele teve um esforço menor, apesar de caminhar um espaço maior. Na outra, ele teve que se esforçar mais, mas caminhou um espaço menor. Tá? Então, isso é importante saber. Quanto maior a inclinação, menor o comprimento, porém maior o esforço. Tá? E vice-versa aqui. Exemplos de planos inclinados. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, tá? Mas vou dar uns 30 segundinhos para vocês pensarem e escreverem no caderno de vocês outros exemplos. Então aqui, dois exemplos básicos. A rampa, que a gente já tinha dito, né? É um plano inclinado. E a escada também é, gente. Tá? Só que a escada é um plano inclinado que tem degraus, tá? Agora pensem do material, das coisas do dia a dia de vocês, o que pode ser também um exemplo de plano inclinado?
aí, gente, pensaram então nos exemplos? Claro que os exemplos que a professora dá na aula não necessariamente são iguais aos exemplos que vocês usaram, né? Não significa que você esteja errado. Então, analise os exemplos que você deu aí e depois vai pensando sobre eles, se eles realmente são plano inclinado ou não. Então, aqui, gente, um exemplo bem bonito de plano inclinado, né? Quem não gostaria de estar próximo a um plano inclinado desse? Então, esse aqui é o Morro do Careca, né? Uma praia aqui no Brasil muito bonita lá. Então, vocês estão vendo a inclinação aqui. Então, as montanhas são planos inclinados. O barranco que a gente tem perto de casa é tudo plano inclinado. Tá? Então, um exemplo natural aqui de um plano inclinado. Dois exemplos diferentes aqui também. Ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é um plano inclinado, um plano inclinado. Professora, parafuso é plano inclinado? É, gente. Se vocês verem, ó, cada partezinha da rosca é um plano inclinado também. Tá? Aqui no caso da cunha, que é um caso especial também de plano inclinado, a gente tem dois planos inclinados juntos. Então, tá vendo? A gente, olhando os objetos, às vezes a gente não se dá conta. Mas eles são máquinas simples, eles são, no caso aqui, plano inclinado também. Esses dois aqui recebem nomes especiais, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles daqui a um pouquinho, tá? Mas antes eu quero que vocês façam um exercício. Sobre planos inclinados, é incorreto afirmar. Letra A. Quanto maior a inclinação, maior o esforço para erguer um objeto. Letra B. Servem apenas para levantar objetos de um plano para o outro. Inclinações maiores exigem menos esforço para erguer objetos. Ou letra D. Quanto maior a inclinação, maior a distância. Então, pensem aí comigo, gente. E aí, gente? Vamos ver junto aqui? Então, ó, o que é incorreto afirmar? Letra A. Quanto maior a inclinação, maior é o esforço para erguer um objeto? Então, vamos pensar. Quanto mais inclinado, mais difícil é? Vamos voltar um slide aqui para a gente confirmar. Ó.
Quanto mais inclinado, mais difícil é, maior é o esforço. Então, essa está verdadeira. Vamos ver as outras. Servem apenas para levantar objetos de um plano para o outro? C. Inclinações maiores exigem menos esforço para erguer objetos? Ou letra D, quanto maior a inclinação, maior a distância. Esse aqui, gente, tem 3 incorretas, tá? Então, vejam, servem apenas para levantar objetos de um plano para o outro? A gente acabou de ver 2 exemplos que não servem para levantar objeto, que é o parafuso e a cunha. Eles têm outras funções, são planos inclinados também, mas que não é para levar um objeto de um local a outro. Por isso que eles recebem nomes especiais. Então, está errado. Inclinações maiores exigem menos esforço? A gente acabou de falar que não, que exige mais esforço, né? Quanto mais inclinado, mais difícil é. E letra D aqui, quanto maior a inclinação, maior a distância. Olha, quanto maior a inclinação, gente, pensa comigo. Está mais inclinado, é maior a distância? Pense aqui, ó, vamos voltar lá no outro. Esse aqui é mais inclinado que esse, concorda comigo? É maior a distância? Não também, né? A distância é menor, apesar de ser mais difícil. Daí você decide ali, né? Qual que você prefere? Caminhar mais e se esforçar menos? Ou caminhar menos e se esforçar mais? Então, sempre vai ter um contra ali. Então, a gente achou as respostas aqui. Gente, vamos falar da cunha. A cunha, então, é um tipo de plano inclinado especial, que não tem a função de elevar um objeto de um local para o outro, ou de descer um objeto de um local para o outro. Qual que é a função da cunha? Olhem aqui comigo. Cortar objetos, separar objetos. Então, ela é formada por 2 planos inclinados. Ó. Um plano inclinado, outro plano inclinado. Tem uma extremidade mais fina e afiada, né, se eu comparar com a outra extremidade. Geralmente, né, essa palavra é importante, gente, geralmente tem formato triangular, como a gente está vendo aqui. Não quer dizer que isso é uma regra, tá? Existem cunhas que a gente não enxerga esse formato triangular de uma forma tão fácil. E aqui, né, a função que a gente falou, ou de cortar ou de separar objetos, ou pode ser os dois, aqui está cortando e separando ao mesmo tempo, né? Olhem aqui, ó, quanto mais fina a extremidade, menor o esforço para cortar um objeto. Tá dando um exemplo aqui, ó, uma cunha mais grossa e uma mais fina. A mais fina, ela entra no objeto com mais facilidade, porque a pontinha dela é mais fina, é mais fácil, concentra mais a força aplicada sobre ela, tá? Então, quanto mais fino, mais fácil é de cortar o objeto. Exemplos de cunha no nosso dia a dia. Então, olhem de volta o formato da cunha e pensem comigo. Exemplos de cunha que a gente pode, né, ter de objetos que a gente usa no nosso dia a dia ou que você já viu por aí. Então, vou dar uns segundinhos para vocês e você vai escrever aí no seu caderno. Exemplos de cunha no dia a dia.
gente? Vamos? Aqui, ó, dois exemplos para vocês, bem básicos. O machado, né, que era parecido com o que a gente falou lá do exemplo anterior, e a talhadeira. Então, esses dois aqui são planos inclinados, né? Eles servem para cortar objetos ou para separar objetos. Ó, tem uma ponta mais fina, que lembra, né, vagamente ali um triângulo. E, né, tem, então, dois planos inclinados associados. Ó, um desse lado, outro do outro lado. Um desse lado, outro do outro lado do machado. Então, são exemplos de cunha. Parafuso agora. Então, parafuso é um outro tipo de plano inclinado que também não tem a função de erguer ou de baixar o objeto. O plano inclinado, no caso do parafuso é a rosca, gente, tá? Ó. Então, cada parte da rosca é um plano inclinado. Então, eu tive vários planos inclinados associados aqui para formar o parafuso. Qual que é a função do parafuso? Ajudar a fixar objetos em superfícies, né? Pode ser na parede, pode ser numa mesa, enfim. O parafuso é usado para fixar objetos. Exemplos de parafuso. Então, eu quero que vocês pensem nos objetos que vocês têm em casa ou que vocês conhecem, o que pode ser um exemplo de parafuso, tá? Então, sem ser o parafuso, obviamente, né? O parafuso, o objeto em si, a gente já sabe que é. Mas outros locais que a gente pode considerar parafuso, pela descrição do que seria, né, vários planos inclinados que estão associados ali. Então, pensem, olhem o formato aqui, onde que a gente encontra outras coisas, que não é o objeto parafuso em si, com plano inclinado associado. E aí, gente, conseguiram? Eu sei que esse é mais complicado porque a gente acaba pensando só no parafuso e não consegue imaginar outros objetos. Mas aqui eu trouxe dois para vocês. Olhem só. A base da lâmpada, gente, é um parafuso. Ó. São vários planos inclinados juntos. Ah, professora, mas eu não chamo isso de parafuso. A gente não tem costume de chamar, mas pela definição ele é um parafuso também, né? A rosca do pote de conserva aqui, gente, também é parafuso. Ó. Vários planos inclinados juntinhos ali. Tá? Então, apesar da gente não chamar de parafuso, também pela definição do que seria um parafuso, vários planos inclinados também é considerado. Tá? Então, talvez você tenha pensado em alguns outros objetos, ou agora com esses dois exemplos, você vai começar a relacionar com alguns outros objetos, ok? Então, quiz para a gente responder junto agora. O machado é uma máquina complexa, pois, letra A, representa um plano inclinado, parafuso e uma roldana. B, representa uma cunha. C, representa uma cunha e uma alavanca, ou letra D, é difícil de entender. Então, vamos lembrar então, gente, o que define uma máquina complexa? A máquina complexa é aquela que consegue fazer dois movimentos ou mais. A máquina simples, lembra que é um movimento só, tá? E já está afirmando para você que o machado é uma máquina complexa. Então, você já sabe que ele é a associação de duas máquinas simples, pelo menos. Então, primeiro aqui, ó, apresenta um plano inclinado? O machado apresenta um plano inclinado? Apresenta. De tipo parafuso? Não, gente, né? O plano inclinado do machado é a cunha. Então, esse aqui já está errado, nem vou continuar lendo. Letra B, representa uma cunha? Ele representa, mas não é por causa disso que ele é uma máquina complexa. Se eu considerar só a cunha, ele seria uma máquina simples, então está faltando alguma coisa aqui ainda. Letra B, representa uma cunha e uma alavanca. Aí sim, gente, né? Porque a ponta ali do machado é a cunha e a base dele, né, o cabo do machado, é uma alavanca. Tá? Então, uma máquina complexa porque associou duas máquinas simples. É difícil de entender. Pode até ser para alguns, né, gente? Mas não é isso que define uma máquina complexa. O que define uma máquina complexa é duas ou mais máquinas simples, né, que estão trabalhando, faz mais de um movimento.
Próximo quiz, então, gente. Cunha e parafuso. A. Representam tipos especiais de alavancas? B. Representam tipos especiais de plano inclinado? C. Representam um plano inclinado e uma alavanca? Ou letra D. São máquinas complexas? Esse você já respondeu bem rapidinho, porque está fresquinho na cabeça, né? Então, vamos ver aqui, gente. Representa a alavanca? Não, né? A alavanca a gente viu na aula passada, falou bastante sobre elas, mas não é isso que a gente está falando agora. B. Representam tipos especiais de plano inclinado? Sim, né? Então, 2 tipos especiais de plano inclinado. Agora um exercício, daí vocês vão responder sozinhos e a gente volta para corrigir junto, tá? Sandra precisava instalar seu novo lustre na sala. Emprestou a escada do vizinho, pegou a chave de fenda e fixou os parafusos no teto. Quais máquinas simples podem ser encontradas no texto? Tá? Então, leiam de volta ele com atenção e me digam que tipo de máquina simples a gente encontra aqui no texto. Então, gente, vocês conseguiram identificar? Tem uns que estão bem facinho, né? Vamos ver aqui de volta. Sandra precisava instalar seu novo lustre na sala. Emprestou a escada do vizinho. A escada é, né, uma máquina simples. Que tipo de máquina simples? Um plano inclinado. A gente usou ela de exemplo já. Pegou a chave de fenda. A chave de fenda pode ser considerada uma máquina simples também? Pode. Que tipo de máquina simples? A alavanca que a gente estudou na aula passada. Tá? Então, se você pensar na chave de fenda, ela faz o movimento de alavanca. Então, a alavanca. Fixou os parafusos no teto. E parafuso, né, também um tipo de plano inclinado. Então, plano inclinado, escada e parafuso. E a alavanca, a chave de fenda. Mais um aqui, gente. O objeto abaixo é uma cavadeira articulada, ferramenta usada para abrir buracos na terra. Trata-se de uma máquina complexa, pois agrupa 2 máquinas simples.
Quais são essas máquinas? Então, olhando o objeto aqui, que tipo de máquina simples existe nele? aí, gente? Esse estava fácil também, né? Então, lembrem que na aula passada a gente já usou esse objeto de exemplo. Para quê? Para alavanca. Então, a gente tem as alavancas, duas, né? Uma de cada lado aqui, e ainda tem a cunha aqui na ponta, né? A cunha que consegue fazer o buraco na terra. Então, a gente tem cunha, que são as pás, e alavanca, que são os cabos, tá? Agora, nesse exercício, gente, eu vou mostrar para vocês alguns objetos e você vai me dizer se ele é parafuso, cunha ou se ele é o plano inclinado mais básico, mais simples que a gente estudou, tá? Então, você vai olhar e vai classificar para mim. Então, primeiro aqui, gente, que tipo de plano inclinado é esse aqui? E aí, gente, esse estava bem facinho, né? Você olhando aqui, que tipo de plano inclinado é isso? Uma rampa.
Uma rampa é o plano inclinado tradicional. Então, letra A, plano inclinado apenas, tá? Mais um aqui, gente. Essa estaca, que tipo de plano inclinado a gente pode considerar que ela é? E aí, gente, bem tranquilo também, né? Olha só, que tipo de plano inclinado que é esse? Para começar, a função da estaca ali, né? Você enfia ela em alguma coisa, ela faz um buraco nela. Então, qual que é? O plano inclinado normal, a cunha ou o parafuso? A cunha, né? Você vê que ela lembra até um formato triangular ali, porque ela tem essa função, então, de perfurar alguma coisa. Esse aqui, bem tranquilo também, né? A espiral aqui, que tipo de plano inclinado? Tranquilo também, né? Tipo parafuso. Isso não quer dizer que você vai falar, ai, o parafuso do meu caderno. A gente vai continuar chamando de espiral, mas ele tem o formato de plano inclinado associado, que é o parafuso, ok? Esse aqui, gente, uma faca, que tipo de plano inclinado a gente pode considerar? Também tá fácil, né? Tenho certeza que está bem feliz que está acertando tudo nessa aula. Então, gente, qual que é? É a cunha, né? Olha aqui, o formato dela na base, na ponta dela parece um triângulo. Ela serve, então, para perfurar alguma coisa, cortar alguma coisa. Então, cunha. Mais um. A escada aqui, que tipo de plano inclinado que é?
também tá fácil, né, gente? Não pode ser um parafuso, não pode ser uma cunha, então só sobrou o plano inclinado tradicional mesmo. Então, plano inclinado apenas, tá? Mais um, já que você tá craque mesmo. A talhadeira, qual o tipo de plano inclinado que ela é? Também tranquilo, né, gente? Olha só, a ponta dela aqui mais afiada, que serve então para cortar objetos. A cunha. Mais um, o prego. Se você olhar o prego, qual tipo de plano inclinado que ele vai ser? E aí, gente, conseguiram ver o plano inclinado aqui, ó, na pontinha do prego, né? Que tipo de plano inclinado vai ser esse? A cunha. Ah, professora, eu achei que era o parafuso. Gente, não tem vários planos inclinados, então tem que ser a cunha, ó, que é afiada na ponta, tá? Mais um aqui. Olhando, então, esse aparelho, né, a furadeira aqui, que tipo de plano inclinado que a gente encontra? E aí, gente, bem tranquilo também, né? A gente encontra um parafuso aqui na ponta, bem fácil de identificar. E o lápis? Que tipo de plano inclinado que ele é?
E aí, gente? Se a gente olhar o lápis aqui, a ponta dele, ele lembra uma cunha. Aí, professora, mas a função do lápis não é cortar, não é perfurar nada. Não é. Mas se ele estiver bem afiado, a gente consegue, né? Não tente, mas a gente consegue perfurar algum objeto, perfurar até a gente, se a gente quiser, né? Continuando aqui, gente, esse também está bem tranquilo. Olhando essa fotografia, que tipo de plano inclinado que tem aqui? Bem tranquilo também, né, gente? Eu estou vendo uma ladeira. Uma ladeira é qual tipo de plano inclinado? O tradicional. Perto da minha casa, inclusive, tem vários planos inclinados desse tipo, né? Eu moro bem em cima, é plano inclinado para tudo quanto é lado, gente. Mais um aqui. Ah, não, agora a gente vai ver um exemplo da natureza, gente. Vocês estão olhando, apesar da imagem não ser muito boa, porque ela é gravada dessas câmeras que tem de estrada, um deslizamento de terra, tá? Então, vou esperar voltar para vocês identificarem novamente aqui, ó. Então, ó, deslizamento de terra. Isso ocorre muito em épocas de chuva, né? Porque encharca o solo às vezes não consegue se segurar no local e acaba, né, tendo esses desmoronamentos que causam todo o verão, principalmente lá na área do Rio de Janeiro, Santa Catarina, às vezes até aqui no Paraná, alguns acidentes, é considerado então uma catástrofe natural, né? Vocês estão olhando aqui, ó, essas casas que são construídas em locais onde tem esses planos inclinados, é muito perigoso, gente. Por quê? Porque local onde tem plano inclinado, mas tem vegetação, a vegetação segura o solo no local. Tá? Então, as raízes da vegetação, elas ajudam o solo a permanecer no local dele. Então, se a gente pensar a nossa Serra do Mar, ela é um monte de plano inclinado junto ali. E a gente dificilmente escuta falar dessas catástrofes naturais porque tem muita vegetação. E a vegetação tem essa função, então, de segurar o solo no local. Já no Rio de Janeiro, onde os morros, onde a serra lá foi ocupada por habitações, a gente ouve todo verão, toda época de chuva, a gente escuta muito, a gente vê no jornal. Por quê? Porque quando você tira a vegetação, não tem mais o que segure o solo no local. E toda vez que chove e encharca o solo acaba sendo levado junto com a chuva. Tá? Então é importante a gente manter a vegetação nesses locais. Encostas e morros sempre tem que ter vegetação. E mesmo com a vegetação, ainda corre o risco de desabar. A gente teve, né, casos, né, em 2011, em Morretes, onde houve, né, que teve um deslizamento de terra bem feio por lá também, mesmo tendo a vegetação. Imagine sem a vegetação, quanto que aumenta esse risco. Aqui uma notícia, né, de quando aconteceu isso lá em Morretes. As imagens em 360 graus, que a gente não colocou aqui, mas que são parecidas com o que você viu, mas está dizendo assim, ó, pode haver novos deslizamentos de terra na cidade, dizem os geólogos. Hotéis e restaurantes já fecham as portas por falta de água. A cidade de Antonina, no Paraná, continua sofrendo por causa das fortes chuvas que atingiram a região na sexta-feira, dia 11 e sábado, dia 12. O grupo de geólogos da Universidade Federal do Paraná encontrou fendas enormes no morro, podendo representar novos deslizamentos de terra. Então, aqui está dizendo que o desmoronamento é um processo natural, ele ocorre naturalmente. Só que a gente tem que preservar a vegetação para ajudar com que isso ocorra com menos frequência, né? Essa notícia é antiga, lá de 2011, tá? Não é de agora, mas que foi, né, virou notícia aqui no Paraná porque atingiu bastante a cidade de Antonina e de Morretes. Outro exemplo
bem bonito da gente falar agora. As pirâmides do Egito, vocês estão vendo que elas são planos inclinados, se a gente olhar para ela? Mas não é nem disso que eu estou falando. Como é que elas foram construídas? São blocos de pedra muito pesados. Então, o plano inclinado que eles foram fazendo facilitou com que essas pedras fossem transportadas até o topo da pirâmide, né? Se a gente não tivesse o plano inclinado, ia ser praticamente inviável a construção, né, desses monumentos aí, bem bonitos. Aqui como é que foi feito, está mostrando, ó, né? Então, eles iam levando os blocos, né, da base até o topo da montanha, usando então o plano inclinado. Tá? Depois, na próxima aula, a gente vai falar que não foi só o plano inclinado utilizado, mas ele foi muito importante para a construção então, desses monumentos. Gente, na aula de hoje, então, a gente falou de um tipo de máquina simples, o plano inclinado, falou os tipos de máquina desse tipo, né, tipo de máquina simples, o plano inclinado que pode ser o tradicional, que são as rampas, as escadas, pode ser em forma de cunha, né, que é o caso do machado ali, que tem a função de cortar, né, ou separar objetos, e ainda o parafuso, né, vários planos inclinados associados. Então, tenho certeza que essa aula você conseguiu responder a maior parte junto comigo, então aproveite que está fresquinho na cabeça e vá fazer suas atividades no Google Class para não deixar acumular. Vai lá e já responda, né, 5 minutinhos, está pronto. Eu espero vocês na próxima aula com mais um tipo de máquina simples. Tá? A gente vai estudar as rodas. Então, até a próxima aula.